nós vamos para a segunda parte da aula. Amém? Se eu estiver esquecendo alguma coisa, logo mais eu falo com o pastor. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Então vamos, em nome de Jesus, dar continuidade à aula que a gente teve na terça-feira passada. Antes eu queria convidar você para orar junto comigo, pedindo a Deus que nos abençoe mais uma vez. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de poder estar na Tua presença e aprender mais de Ti, conhecer o Senhor, conhecer a Tua palavra, meditar nos Teus ensinamentos. Senhor, nós glorificamos o Teu nome por essa bênção tão grande e queremos pedir ao Senhor que opere com liberdade neste lugar, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor edifique as nossas vidas, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor ilumine as nossas vidas para que a gente possa compreender a verdade da Tua palavra, para que a gente possa guardá-la no coração, nos ajuda a obedecê-la, a praticá-la e ensiná-la corretamente também a outras pessoas. Senhor, assim nós te pedimos que o Senhor nos alimente, nos abençoe. Nós colocamos as nossas vidas aqui aos Teus pés e te suplicamos a Tua bênção sobre nós, porque nós precisamos de Ti. Se o Senhor não nos revelar a Tua verdade, nós não podemos compreendê-la plenamente. Ó Deus, nos ajuda, nos ilumina, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, irmãos, na aula passada, a gente falou sobre como interpretar a Bíblia e a gente viu por que é importante saber interpretar a Bíblia. A gente também falou sobre a questão de por que às vezes é difícil interpretá-la. A gente falou de toda a questão das barreiras culturais, históricas, porque faz tempo que foi escrita a Bíblia. E a gente começou a ver sobre as regras de interpretação. A gente viu a regra fundamental. Quem lembra? Qual é a regra fundamental? Vê se alguém ainda está lembrando. A regra fundamental de interpretação da Bíblia. Alguém lembra? O princípio fundamental, que sem ele tudo perde o sentido. É que a Bíblia, ela mesma se auto-interpreta. E Deus é quem dá o sentido à Bíblia. A Bíblia é a sua própria intérprete, né? Ou seja, não somos nós que damos o significado à Bíblia. Não somos nós que colocamos os nossos pensamentos e forçamos ela a dizer o que a gente deseja, para que ela se enquadre nos nossos conceitos, nos nossos pensamentos. Não. Sempre a gente procura se moldar aquilo que Deus ensina, a verdade de Deus, aquilo que Deus estabeleceu como sendo a verdade da sua palavra. E não o contrário, né? Mas infelizmente muitas pessoas têm feito isso. Em vez de procurar na Bíblia ouvir a voz de Deus e compreender a verdade de Deus, às vezes ela vai ler a Bíblia para justificar o que é verdade para ela. E isso causa muitos prejuízos para muitas pessoas. Tem causado muitos e ainda está causando. E a primeira regra a gente viu também, que é a questão de que as palavras nos textos, elas devem ser interpretadas no modo como Deus tinha em mente quando usou o autor para escrever. As palavras no seu sentido usual e comum, ou seja, no sentido que o autor usou na época. E geralmente era o sentido usado pelas pessoas no convívio delas, na fala delas, quando elas estavam se comunicando umas com as outras. E a gente pode estar se perguntando, mas irmão, como é que eu vou saber qual é o sentido que a palavra tem naquele versículo? Se ela tem um sentido figurado ou literal, ou qual é o sentido daquela palavra. Irmãos, não existe fórmula mágica. A gente precisa, para compreender melhor, estudar muito, ler muito a Bíblia. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai se familiarizando com as palavras, com os termos da Bíblia,
e vai ficando mais fácil da gente compreender a sua linguagem. Eu acho que todo mundo passou por essa experiência quando vai ler a Bíblia a primeira vez. Com muita gente acontece da pessoa não entender quase nada, né? Ou às vezes, muito pouco. Eu lembro no meu caso, quando eu fui ler, por exemplo, o livro de Hebreus, particularmente eu me lembro bem quando eu li a primeira vez o livro de Hebreus, que eu não entendi quase nada. Porque era um livro que se referia muito ao Antigo Testamento, usava termos difíceis, e eu lembro que eu tive muita dificuldade. Consegui compreender com o tempo que eu fui estudando. E isso acontece muito. Então, para a gente conseguir compreender, a gente tem que se habituar a estudar. A gente precisa criar esse hábito na nossa vida. E também ler comentários, ouvir mensagens, conversar com homens e mulheres de Deus que já têm experiência, que conhecem a palavra, que já têm anos de caminhada, que já se alimentam de Deus há muito tempo e que são usados por Deus para ministrar o conhecimento nas nossas vidas. Amém? Então, nós agora vamos dar continuidade aqui na segunda regra, ou segundo princípio de interpretação, que é o seguinte: é necessário nós tomarmos as palavras no sentido que indica o conjunto da frase. Certo? É necessário a gente interpretar as palavras obscuras, difíceis que a gente não consegue compreender, levando primeiro em consideração a frase como um todo. Se a palavra está difícil, então a gente procura compreender o que o versículo todo está querendo dizer, para poder tentar entender melhor o que Deus está querendo ensinar ali. Porque às vezes só olhar uma palavra isoladamente pode gerar uma má interpretação, se eu não tiver cuidado. Então existem palavras que variam, como a gente até falou na aula passada, de significado, dependendo da frase em que ela foi colocada. A gente até comentou a palavra mundo, que às vezes tem o significado de planeta Terra, às vezes tem o significado de sistema dominado pelo maligno, onde reina o pecado. A palavra corpo, às vezes tem o sentido de carne, de corpo mesmo, e às vezes é o sentido de natureza pecaminosa. A palavra fé, às vezes tem o sentido de crença, às vezes a palavra fé tem o sentido de toda a mensagem da salvação, a fé que foi abraçada. Então, irmãos, a gente precisa, como é que a gente vai saber o significado da palavra correto? Olhando onde ela está inserida, a frase como um todo, para que a gente consiga compreender bem. Então essa é a segunda regra. Vamos ver aqui alguns textos para a gente poder olhar na prática como é que a gente pratica isso quando a gente vai ler um texto. A gente vai ver aqui o texto de Mateus 26, 26, queria que os irmãos abrissem, para a gente ver um exemplo de como um entendimento errado de uma palavra muda totalmente uma doutrina, muda totalmente a compreensão de um texto. Mateus 26, 26. É um texto bem conhecido. Principalmente quando tem culto de Santa Ceia, né? Mateus 26, 26. Que diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Irmãos, esse texto, ele para nós é muito claro, né? Eu vou pegar aqui a palavra corpo, no caso, para a gente ilustrar essa regra que a gente acabou de ver aqui. Para os irmãos, o que significa a palavra corpo? Quando você lê aqui que Jesus diz assim: tomai, comei, isto é o meu corpo. Em que sentido é usado a palavra corpo aqui? Como é que vocês interpretam esse texto? Que é bem conhecido, né? Corpo aqui é no sentido literal ou figurado?
figurado, não é? Mas eu não sei se os irmãos sabem, mas acredito que bilhões, acho que não é nem milhões, bilhões de pessoas no planeta Terra interpretam essa palavra no sentido literal. Corpo aqui não é no sentido figurado, é realmente o corpo de Cristo. A gente sabe que existe uma igreja que ensina que na hora da ceia, quando Jesus diz, tomai e comei, isto é o meu corpo, quando a pessoa vai celebrar a ceia, ela não está comendo do corpo de Cristo figuradamente, como a gente acredita. Mas eles ensinam que a palavra corpo aqui realmente é literal. Na hora que a pessoa está ceando, participando da ceia, ele está realmente se alimentando literalmente de Cristo. Ali realmente é o corpo de Cristo que está ali. Creio que os irmãos sabem disso, né? Com certeza, né? Transubstanciação. Naquele momento, não é nem o pão que eles comem, né? É a hóstia. A hóstia se transforma literalmente ali no corpo de Cristo. É por isso que vocês sabem, acho que quem já foi católico, sabe que no momento que você coloca a hóstia na boca, é aconselhado você fazer o quê? Ou você não fazer. O que é que você não pode fazer? Você não pode mastigar. Por que você não é aconselhado a mastigar? Porque senão você vai estar maltratando literalmente o corpo de Cristo que está na sua boca. É a visão que eles têm. Parece algo tão simples, irmãos. Mas bilhões de pessoas na humanidade estão no engano, achando que realmente estão se alimentando literalmente de Cristo. E por causa disso, se desenvolveu outra doutrina. De que no momento do culto, que não é chamado de culto, mas de missa, ali o sacrifício de Cristo está se repetindo novamente. É como se Jesus estivesse novamente morrendo, sendo novamente sacrificado. Tudo isso por causa de um erro de interpretação do significado de uma palavra. Seria, irmãos, um absurdo interpretar esse texto literalmente. Porque Jesus ele toma o pão, ele parte e dá aos discípulos. E ele toma o pão, um pão comum, e diz, tomai e comei, isto é o meu corpo. Ou seja, não era o corpo dele, era o pão simbolizando o corpo, representando o corpo. Então, o que foi que faltou na interpretação dessas pessoas? Olhar o restante da frase com naturalidade e ver que, com certeza, era simbólico. Então, para vocês verem como a falta de atenção no contexto e pegando uma palavra somente, interpretando errada, pode gerar uma confusão enorme e botar muitas pessoas num engano terrível. Pode falar, Edna. Exatamente. Exatamente. Seria um absurdo, né? Uma coisa que não tem nem lógica. Vamos ver aqui outra palavra, agora no texto de Romanos 1, 27. A pessoa que fez essa interpretação, que eu vou citar aqui de Romanos 1, 27, pelo menos um elogio ele merece. Tem uma imaginação, uma criatividade incrível para conseguir interpretar essa palavra desse jeito que a gente vai ver aqui. Romanos 1, 27. Diz assim: semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Aí eu queria focalizar com os irmãos aqui a palavra natural, que está no versículo 27. Eu não sei se os irmãos sabiam, mas existe uma igreja, eu acho que não chegou ainda em Fortaleza, muito menos no Maracanãú, chamada de Igreja Cristã Contemporânea. Um dia desse eu vi um debate dos pastores dessa igreja com outros pastores na rede TV. E eu fiquei chocado com essa interpretação da Bíblia. Chega, eu tomei um susto. Meu Deus do céu, como é que a pessoa interpreta o texto desse jeito? Essa igreja cristã contemporânea é formada basicamente por
homossexuais. Existem pessoas que não são, mas a grande maioria, acho que 95%. E o suposto casal, entre aspas, lá são dois homens que se intitulam os dois pastores da igreja, que fundaram essa igreja. Eles eram de outra igreja, mas a igreja naturalmente não aceitou a posição deles e eles não queriam mudar. Fundaram essa igreja para continuar ensinando o que eles acreditam, que é que o homossexualismo é a coisa mais natural do mundo, que não há problema nenhum, todo mundo tem que aceitar normalmente. Então, eles acharam a seguinte dificuldade: como fazer a Bíblia dizer a favor deles? Seria muito difícil, mas eles tentaram uma manobra bem grande na interpretação do texto para fazer a Bíblia dizer exatamente o que ela não diz. Então, eles pegaram esse texto de Romanos 1:27 e interpretaram da seguinte maneira: a palavra natural, quando diz aqui, no capítulo 1, os homens também deixando o contato natural da mulher, eles interpretam a palavra natural aqui no sentido de uma relação sexual que não parte de um gesto de amor. Ou seja, o que Deus estava condenando no texto, na visão deles, era a falta de amor no momento do relacionamento sexual. Era isso que Deus estava condenando para eles. O fato de não ser mais natural é porque para eles dizem assim: não, o natural é que seja feita a relação com amor. Então, como as pessoas dessa igreja não estavam fazendo mais com amor, aquilo ali foi uma abominação diante de Deus e eles saíram do natural, do que Deus esperava. Irmãos, isso é uma forçação de barra horrível. Você pegar o texto da Bíblia e interpretar dessa maneira. Eles não tiveram nem o cuidado de analisar o restante da frase. Olha, se a gente analisar aqui, para os irmãos poderem ver como a gente pode tirar a interpretação do texto realmente. No 26, na parte B, diz assim: porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Ou seja, primeiro ele fala das mulheres, que não estavam mais agindo do modo natural nas suas relações íntimas, e mudaram por outro modo contrário à natureza. Aí ele continua no 27 agora, falando dos homens. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, em outras traduções, o uso natural da mulher, ou seja, está muito claro aqui, o homem deixou de ter o contato com a mulher, o uso da mulher, o contato físico com a mulher. Tem até uma outra tradução que é mais clara ainda, que diz assim, que até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres. E aí o texto continua dizendo assim: e se inflamaram, ou seja, deixaram se arder de desejo, mutuamente em sua sensualidade, ou seja, nos seus sentidos. A sensualidade aqui é a questão dos sentidos, questão de olhar, de tocar. Eles começaram a se inflamar, como diz o texto aqui, cometendo torpeza, ou seja, uma coisa vergonhosa, indigna, homens com homens. Então, irmãos, não tem como interpretar esse texto de outra maneira. Está dizendo claro como a água. Eles deixaram contato natural com a mulher, se inflamaram, passaram a ter desejos por outros homens, fazendo o quê? Uma coisa indigna, uma torpeza, um ato vergonhoso. Então é um absurdo pegar esse texto, pegar simplesmente a palavra natural e querer dar uma outra explicação, um outro sentido para ela que não tem nada a ver, sem observar o contexto da frase. Ora, se a gente for interpretar, irmãos, olha o absurdo, se a gente for interpretar nesse sentido, de que para que uma relação sexual seja válida, basta ter amor, então a gente nunca vai poder condenar um homem de 40 anos que chega e diz: olha, eu amo uma menina de 8 anos de idade e eu quero ter um relacionamento sexual com ela. Se a gente for achar que uma interpretação dessa é verdadeira, quem é que vai poder condenar um homem desse? Ele vai dizer assim: não, eu estou baseado no amor. Eu amo essa menina aí. Vocês não podem fazer nada.
Ou seja, começa num erro e vai se engodando em outros erros cada vez maiores. Então eu peguei esse texto para mostrar, irmãos, como Satanás é sagaz. Como pega a palavra e distorce. E aí o cara vai e diz que já fez teologia, que tem muito conhecimento, que estudou o contexto histórico da época e fala muito bonito. E aí passa e engana milhares de pessoas que já estão seguindo esse pensamento. E os irmãos se preparem, porque esse tipo de pensamento aí vai se multiplicar muito, com certeza. Enquanto Jesus não voltar, a gente vai ver cada coisa absurda ainda nesse mundo. E usando a Bíblia. O que é pior, né? E eles fazem também outras interpretações bem absurdas também dos textos do Antigo Testamento. É porque não dá tempo a gente ver todos os textos que eles distorcem, né? Então eu coloquei esses dois textos aqui para a gente ver como a gente tem que ter cuidado com uma palavra. Uma palavra interpretada, dado um significado diferente, pode mudar todo o sentido da frase. E se formular toda uma doutrina estranha e que vai destruir a vida de muitas pessoas. Então é necessário olhar a frase completa. Agora, vamos para a terceira regra. Os irmãos compreenderam bem essa parte? Amém? Vamos para o terceiro princípio aqui, ou regra. É necessário tomar as palavras no sentido indicado no contexto, a saber, os versículos que precedem e seguem ao texto que se estuda. Percebam como a gente está aumentando o grau de abrangência. A gente tem que ver a frase como um todo, e agora a gente já vai ver que é necessário a gente ver todo o contexto. Tanto os versículos que vêm antes, como os versículos que vêm depois. Uma das coisas mais erradas que se pode fazer na interpretação bíblica é você pegar uma palavra ou um versículo isolado e não levar em consideração o que está sendo dito logo antes e logo depois. Tirar aquele versículo ali como quem se tira com uma pinça e pegar e fazer uma doutrina. Então é muito perigoso. Então a gente tem que sempre levar em consideração o contexto. No contexto, irmãos, nós encontramos palavras ou expressões que nos ajudarão a compreender a palavra ou o versículo que está obscuro para a gente. Aquele versículo ou palavra que a gente não conseguiu compreender bem, a gente lendo antes e depois, a gente vai conseguir compreender melhor. Então sempre que você vê simplesmente sendo citado um versículo, procure ver também antes e depois, para você ver se realmente o contexto está apoiando aquela interpretação. Isso é muito importante. Agora vamos ver aqui os exemplos de alguns textos, como têm sido interpretados, mostrando como essa regra tem sido quebrada também. Vamos abrir aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 6. 2 Coríntios 3, 6. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 6. É bom a gente ver assim esses textos, porque aí a gente vê na prática como é que a gente faz a interpretação. Esse texto, no versículo 6, ele diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu não sei se os irmãos já viram, mas eu já vi várias vezes a palavra letra sendo interpretada aqui como sendo uma referência ao estudo teológico, a você se aprofundar no estudo bíblico. Às vezes a pessoa não gosta muito de teologia, acha que a teologia desvia o crente, né, quando ele vai fazer teologia. E eu concordo muito com a frase que eu ouvia de um professor meu, que se você vai fazer teologia e se desvia, perde a fé, na verdade você não perdeu a fé, você descobriu que não tinha fé.
Porque se você se abala ouvindo uma pessoa falar o contrário do que você acredita, e isso já é o bastante para você se desviar, isso mostra que a sua fé não estava muito bem firmada. Você ainda estava meio assim, balançando. Então a teologia não desvia ninguém de Deus. Você procurar compreender melhor a palavra de Deus, se debruçar nos livros, estudar a Bíblia, procurar se capacitar em algum curso, não desvia, irmãos, ninguém. Isso é um mito que foi inventado por pessoas que acham que não se deve estudar muito, não se deve se aprofundar muito, porque senão você começa a querer inventar coisa demais. Não é porque alguém fez uma coisa errada ou começou a ensinar uma coisa errada que isso significa que vai acontecer. Então a gente vê às vezes algum pregador empolgado dizendo: olha, irmãos, cuidado, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, querendo dizer que o estudo demais vai desviar você de Deus. E usa esse texto de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Mas aí se a gente for olhar o contexto aqui, será que está falando aqui de estudo teológico? De você querer ser um estudante da Bíblia, se aprofundar lendo comentários, vendo livros? De maneira nenhuma. Não tem nada a ver. Vamos ler aqui, ó, do versículo 6 ao 8. A gente já leu o 6, vamos ver aqui o 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veja que ele está falando aqui da antiga aliança, que foi gravada em pedras quando Deus deu os mandamentos a Moisés, os 10 mandamentos. Se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, se a gente vê desde o 6 até o 8, ele está fazendo aqui um contraste entre a antiga aliança, gravada com letras em pedras, com a nova aliança feita no Espírito, que é gravada não em pedras, mas no nosso coração. E ele está querendo dizer o quê? Quando ele diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Que a antiga aliança, na verdade, trouxe morte, porque revelou o nosso pecado, e aí a gente morreu por causa disso, é o que Paulo ensina. Mas a nova aliança no Espírito traz vida, a vida de Cristo em nós. Então, o que ele está falando aqui não tem nada a ver com você querer estudar a Bíblia, se aprofundar num conhecimento teológico. Infelizmente, a gente vê pessoas, às vezes, desestimulando os irmãos. Irmãos, cuidado. Cuidado com você querer fazer curso de teologia, querer estudar demais, você pode se desviar. E, às vezes, desestimula as pessoas de se aprofundar no conhecimento, quando devia ser exatamente o contrário. As pessoas deviam dizer: irmãos, procure estudar, procure conhecer mais a Bíblia, você precisa se aprofundar. Então, é uma interpretação do texto levando em consideração apenas um versículo, que, lendo ele isoladamente, fica obscuro. Vamos ver outro exemplo, que tem muito a ver com a gente que é pentecostal, esse aqui, de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 10. Primeiro Coríntios 13, 10. Exatamente. Esse versículo já foi muito usado e ainda é usado para isso. 1 Coríntios 13, 10. Esse versículo diz assim: quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. É um versículo, se você ler só ele isoladamente, não é fácil de compreender, né? Fica meio assim, obscuro. Quando, porém, vier o que é perfeito, a pessoa se pergunta: mas o que é o perfeito, que o que é em parte será aniquilado? A pessoa fica se perguntando. Irmãos, esse versículo já foi muito interpretado da seguinte maneira, e ainda é interpretado assim, por algumas igrejas. Para justificar que os dons cessaram. De que os dons que fala lá em Coríntios, e a gente vê no livro de Atos dos Apóstolos, não são para os dias de hoje. Então eles dizem o seguinte, que a palavra perfeito aqui, quando vier o que é perfeito, está se referindo ao fechamento do cânon das Escrituras.
Eles dizem o seguinte: olha, quando se fechou e se escolheu os livros da Bíblia, o cânon, que é o conjunto de livros da Bíblia, cessou a revelação. Não tem mais necessidade de haver profecia, revelação, línguas. Então os dons acabaram, foi só para aquela época ali. Quando Deus revelou completamente a sua vontade, não há mais necessidade dos dons. E eles dizem que o que é perfeito aqui se refere a isso. Agora, é necessário ter muita imaginação para ver o fechamento do cânon das Escrituras, ou seja, a escolha dos livros da Bíblia, como sendo, esse versículo sendo uma referência a isso. Se a gente ler o contexto, vamos ler desde o versículo 8, que diz assim: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Está dizendo que um dia vai desaparecer, vamos ver quando, né? Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Aí olha o 12. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Ora, pelo versículo 12 aqui, quando ele diz que agora nós vemos obscuramente, mas então veremos face a face. Esse versículo já clareia muito o versículo 10. O que está querendo? Quando é que nós vamos ver face a face? Quando é que nós conheceremos como também somos conhecidos? Hein? Quem sabe? Quando Jesus voltar. Exatamente. Enquanto Jesus não voltar, nós não vamos ver face a face. Nós não vamos conhecer como também somos conhecidos. Ainda nós vemos ainda obscuramente. Nós vemos em parte. É por isso que diz aqui que em parte conhecemos, em parte profetizamos. Porque nós ainda não tivemos a revelação completa das coisas. Só quando Jesus voltar é que isso vai acontecer. Que é o que é perfeito. Esse perfeito aqui é o reino de Deus, a segunda vinda de Cristo que vai vir plenamente. Aí nós vamos ver o que é perfeito. Tudo vai se clarear, nós vamos ter uma revelação muito mais completa e conhecer tudo aquilo que é possível de se conhecer para um ser humano. Aí sim, nesse dia, não haverá mais necessidade de profecia, de revelação, de línguas. Por que haveria necessidade? Se nós vamos estar vendo face a face e vamos estar diante de Jesus ali, de corpo presente. Então, nesse dia não vai mais haver necessidade. Mas enquanto não chegar esse dia, vai haver profecias, vai haver revelação, vai haver línguas. Então, irmãos, usar um versículo isolado para fundamentar um pensamento que não é bíblico, que é um dogma de uma igreja, uma doutrina, isso é um assassinato da Bíblia. É como você achar que a Bíblia não vale nada. Você pegar e forçar a Bíblia a dizer o que você quer. Dizer que o que é perfeito aqui está falando de uma coisa que o texto nem citou, nem de longe. Então as pessoas fazem essas interpretações para justificar os seus pensamentos. Ora, eles queriam barrar o movimento pentecostal que estava crescendo, que para eles era um absurdo, algumas igrejas tradicionais. Então eles pensaram o quê? A gente tem que achar algum versículo na Bíblia que prove que eles estão errados. Não conseguiram achar. Aí pegaram esse aqui, o mais parecido possível, tentaram fazer uma manobra para tentar dizer que já tinha cessado, tinha que ter cessado, não podia ter mais. E aí quantas pessoas hoje não acreditam em revelação, não acreditam em profecia, não acreditam em línguas, não acreditam em expulsar demônios, não acreditam em curar enfermos? Quantas pessoas estão sendo prejudicadas, deixando de crescer espiritualmente, deixando de experimentar mais de Deus, por causa de uma interpretação errada de alguém que não teve respeito ao texto, que interpretou um versículo de maneira errada? Para os irmãos verem como é importante se interpretar bem a Bíblia. Pode gerar uma confusão enorme
uma interpretação errada, principalmente se partir de uma liderança, de alguém que é conceituado numa igreja. É preciso ter muito cuidado, muita cautela quando se vai interpretar os textos da Bíblia. Exatamente. Também tem esse outro extremo também. Porque, infelizmente, às vezes as pessoas não sabem ter um equilíbrio, né? Partem para um outro extremo. Às vezes existem invenções humanas, coisas que não são de Deus. As pessoas acham que aquilo ali é pentecostalismo. Quando às vezes é apenas uma manifestação de infantilidade, às vezes de meninice, de coisas relacionadas à emoção do momento, que a pessoa acha que aquilo é avivamento, que aquilo é Pentecostes. Infelizmente a gente vê muito. Algumas igrejas hoje aí pegam muitos termos, muitos rituais que a gente vê até mesmo na macumba mesmo. Algumas pessoas chamam de boa cumba, né? Porque está na igreja evangélica e chamam de boa cumba. Mas, irmãos, a gente precisa ter cuidado. Ter cuidado quando vai interpretar a Bíblia. Eu vou dar um outro exemplo para a gente terminar essa terceira regra. Esse texto aqui é conhecidíssimo. E assim como ele é muito conhecido, Filipenses 4,13, ele é muito mal interpretado às vezes também. Filipenses 4,13. Principalmente por algumas igrejas que pregam muito a questão dos bens materiais, a questão da teologia da prosperidade, que é o ensinamento que valoriza muito a questão dos bens materiais, de se conquistar coisas aqui nessa terra. Confissão positiva, que a gente vai já falar sobre isso também. Filipenses 4,13. É um texto lindo, lindo mesmo. Que diz assim, todo mundo conhece, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Já vi várias vezes as pessoas interpretarem esse texto da seguinte maneira: irmãos, creia que você pode tudo em Deus. Você tem que ter o melhor. Olha, você pode conquistar tudo aquilo que você quiser. Onde você colocar a planta do teu pé, Deus vai te dar. Creia que Deus tem muitas coisas grandes para você. Não se contente com um carro usado. Você tem que ter o melhor carro, você tem que ter a melhor casa, o melhor emprego, porque você pode tudo naquele que te fortalece. Quantas vezes eu já não vi esse texto sendo usado dessa maneira? Agora, será que Paulo usou esse texto dessa maneira? Aí vem a grande questão. O que Paulo estava querendo dizer quando ele disse tudo posso naquele que me fortalece? A gente vai ver que está a milhões de anos-luz da pregação da prosperidade. Muito pelo contrário, eu acho que esse texto aqui, ou esses versículos que vêm antes de Filipenses 4,13, dificilmente você vai ver eles sendo citados numa igreja que prega a teologia da prosperidade. Porque senão as pessoas vão embora. Porque vai contra toda a mensagem da prosperidade. Os versículos anteriores desse texto. Acho que alguns aí teriam vontade até de rasgar da Bíblia aqui esses versículos anteriores. Deixar só Filipenses 4,13, que estava bom demais para eles continuarem pregando a mensagem deles. Porque diz assim, a partir do 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura
como de fome. Fome? Acho que se eles lerem esse texto vão ficar pensando, meu Deus, fome? O apóstolo Paulo passou fome? Como é que pode? Assim de abundância como de escassez. Escassez? Tem tudo a ver com a teologia da prosperidade, né, esse texto? Se for pregado, vai todo mundo embora da igreja. Opa, não quero isso aí não. Não quero viver isso aí não. Aprender a estar na escassez e na abundância. Aprender a estar na fartura e na fome. Deus me livre. Eu tenho que ter do bom e do melhor. Porque eu sou cabeça, eu não sou cauda. Eu sou filho do rei. Deus é o dono do ouro e da prata. Como é que eu vou passar escassez? A pessoa vai pensar logo assim. Então, irmãos, o que é que Paulo estava querendo dizer aqui? Ele estava querendo dizer, olha, eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Eu sei estar passando necessidade e passando por fartura. Eu sei estar na escassez, eu sei estar na abundância. Eu já aprendi a lidar com toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso estar bem, glória a Deus. Eu estou mal, estou num momento difícil, glória a Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso estar passando um momento difícil, mas Deus me fortalece. Cristo vai estar me ajudando. Eu vou continuar glorificando a Ele. Vou continuar caminhando, porque eu sei que Ele está comigo. É isso que Paulo estava querendo dizer. Eu posso estar passando um momento difícil, mas eu sei que Cristo me fortalece. Ou seja, tudo posso. O tudo aqui engloba a escassez, a abundância, a fome, a fartura. Ele disse, então eu posso tudo, posso estar em qualquer situação, porque Cristo me fortalece. Então a interpretação não tem nada a ver com essa pregação triunfalista, de que eu posso conseguir qualquer coisa, eu vou ter tudo que eu quiser, porque o meu Deus vai me dar. Não tem nada a ver, irmãos. É uma forçação de barra do texto, é usar o texto de uma maneira injusta, incorreta. Mas por que acontece isso? Porque a pessoa não tem o cuidado de interpretar o texto levando em consideração o contexto. Os versículos anteriores e os versículos posteriores. Oi. Exatamente. Ele sabia que Deus ia sempre suprir as necessidades dele. Ele podia até passar por um momento difícil. Ele sabia que aquilo ali não significava que ele estava em pecado, que ele estava com falta de fé. Não tinha nada a ver. Ele sabia que momentos difíceis vêm, mas ele sabia que Cristo fortalecia ele e que ia suprir tudo aquilo que ele precisava, como supriu aqui, no caso, através dos irmãos, supriu a necessidade dele. Era apenas um momento difícil que ele passava. Vamos ver aqui agora a quarta regra. É preciso tomar em consideração o objetivo ou desígnio do livro ou passagem em que ocorrem as palavras ou expressões obscuras. Então a gente já viu levar em consideração a frase, levar em consideração o contexto imediato. A gente precisa levar em consideração também o livro como um todo. Aí vem aquilo que a gente falou no início. Saber para quem foi escrito, por que foi escrito, o que é que estava acontecendo, por que o autor falou daquele jeito. Quer ver? Vamos ver aqui dois textos. Muito usado por aqueles que querem desfazer da Bíblia e dizer que a Bíblia tem contradição. Se a gente não levar em consideração o objetivo do livro, esses textos aqui isolados é uma contradição. Vocês vão ver. Romanos 3, 28. E Tiago 2, 24. Romanos 3, 28 e Tiago 2, 24. Exatamente. Então, Romanos 3, 28 diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. O homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Agora, se a gente vê aqui Tiago, capítulo 2,
versículo 24. Romanos 3, 28. 3, 28. E Tiago 2, 24. Então, Romanos 3, 28, ele diz que o homem é justificado pela fé independente das obras da lei. Aí Tiago 2, 24 diz assim: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. E aí? Aí a pessoa que não conhece a Bíblia chega de cara e já diz logo: tá vendo aí, irmão? Agora eu quero ver como é que você vai me responder essa aí. Isso aí é uma contradição. Tá vendo aí como a Bíblia foi escrita por homens? Teve um que falou uma coisa e o outro falou outra. Estão se contradizendo. Agora, será que estão se contradizendo realmente? O livro de Romanos, irmãos, Paulo estava falando aqui para o seguinte público. Existiam algumas pessoas naquela época que não queriam ser justificadas pela fé. Eles achavam que eles iam alcançar a justificação diante de Deus, o ser aceito como justo diante de Deus, mediante o seu merecimento, por eles obedecerem às obras da lei, por eles praticarem a lei de Moisés. Então eles não queriam ser justificados pela fé. Eles queriam merecer a salvação, eles queriam ser justificados por aquilo que eles faziam. Eles não criam no sacrifício de Cristo como sendo eficaz para justificar o homem sem que o homem merecesse. Eles achavam que tinham que praticar alguma coisa para merecer. Esse era o público que Paulo estava escrevendo aqui, esse versículo. Já Tiago era uma outra situação totalmente diferente. Tiago, ele estava falando para pessoas que acreditavam na justificação pela fé. Só que o que estava acontecendo com essas pessoas? Eles achavam que podiam viver de qualquer maneira. Que, como já tinham sido justificados pela fé, não precisava ter obras. Podia até estar vivendo no pecado, não precisava estar preocupado com o bem-estar de ninguém, ter amor ao próximo, estar cuidando dos outros que estão passando necessidade, fazer o bem. Não, nada disso não significava nada, isso não importava de maneira nenhuma. Porque ele já tinha sido justificado pela fé e pronto, bastava. Então, irmãos, a gente entendendo isso, para quem foi escrito, a situação que cada um estava combatendo, já clareia completamente o que eles estão querendo dizer aqui. Vocês concordam? Então, Paulo estava querendo combater um erro, Tiago estava querendo combater outro erro. Paulo estava querendo combater os que queriam se justificar pelas obras. E Tiago estava querendo combater os que, sendo justificados pela fé, achavam que as obras não serviam de nada. Então Tiago estava querendo ensinar para eles o seguinte: olha, a fé de vocês, se não vier acompanhada de obras, não serve de nada não. Vocês dizem que creem em Deus, até o diabo crê, até o diabo acredita. Eu quero que você mostre na sua vida, nas suas atitudes, que você tem fé de verdade. Se você não demonstrar a sua fé por meio das suas obras, não adianta de nada. Era isso que Tiago estava dizendo para os irmãos. Tiago 2,18. Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Exatamente, ele estava falando aqui da necessidade de que as obras precisam existir para evidenciar que a fé é verdadeira. A fé é prática, é uma fé viva. Uma confissão que não muda a vida da pessoa em nada, não serve de nada. Você dizer que acredita em Deus, o diabo também acredita. Se não mudou nada, suas atitudes continuam sendo a mesma coisa, as suas atitudes só vão estar demonstrando que a sua fé é morta. Era isso que Tiago estava querendo ensinar para os irmãos. E o sentido de justificação aqui, irmãos, que Tiago está querendo falar, é o mesmo sentido lá de Lucas 7,35, quando diz que a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. O justificar aqui
não é no sentido de ser aceito como salvo diante de Deus, mas no sentido de demonstrar a confissão que você fez. Justificar aqui é dar uma demonstração de que a sua fé é verdadeira, autêntica. Tiago não estava querendo ensinar de maneira nenhuma que o homem tem mérito na salvação, que o homem merece a salvação. Não estava querendo ensinar isso. Ele estava querendo mostrar que se não tivesse obras, a fé não era verdadeira. A pessoa estava mostrando com as obras dela de que a fé dela era apenas uma confissão vazia, porque não tinha mudado nada a vida da pessoa. Então era isso que ele estava querendo ensinar. Amém? Deu para entender? Amém. Então, irmãos, a gente tem que ter cuidado para compreender para quem estava sendo escrito, por que foi escrito aquilo ali. E existem outros exemplos na Bíblia que essa compreensão vai ajudar a entender o texto. O que o texto está querendo dizer? Por isso que é bom a gente estudar com cuidado, até mesmo ler comentários, pegar bíblias de estudo. Se você puder comprar uma bíblia de estudo para ver aquelas notas, ajuda muito tudo isso aí, né? Exatamente. Aí precisa ser entendido o quê? O que é que Deus está falando, em que contexto ele está falando, né? Exatamente. Quando a pessoa entende o objetivo do livro, por que Deus falou aquilo, aí se esclarece a mensagem ali, a questão daquele versículo que parece obscuro. Agora, a quinta regra, que essa aqui é uma das mais importantes. Tirando a regra fundamental de que sem ela a interpretação não existe, de que aqui Deus é quem dá o significado do texto, essa regra aqui considera a mais importante. Por quê? Porque ela diz o seguinte, que é a quinta e última. É necessário consultar as passagens paralelas do texto ou da palavra que a gente viu. O que significa isso? Quando a gente está lendo a Bíblia, nós não podemos levar em consideração apenas um versículo, apenas uma palavra. Se você quer entender bem o que a Bíblia está ensinando sobre aquilo ali, você tem que ler sobre aquele assunto em todos os livros da Bíblia. Desde Gênesis até Apocalipse, para você compreender o que a Bíblia como um todo diz sobre aquele assunto. Porque a doutrina ela vai ter força quando toda a Bíblia, que a Bíblia ela toda está em harmonia, irmãos. São 66 livros que uns estão concordando com os outros, porque foi propósito de Deus assim. Todos eles concordam uns com os outros. Então, se um livro diz uma coisa, o outro necessariamente vai concordar, nunca vai discordar. Se aparentemente está discordando, com certeza o problema não está no texto. O problema está na gente que não está conseguindo compreender aquela aparente contradição. Mas no texto nunca vai ter o problema no texto. Quer falar, irmão? Você levantou assim? Tá bom. Então, a gente precisa ler o texto e levar em consideração toda a Bíblia, para que a doutrina realmente esteja correta. Eu não posso levar em consideração simplesmente um texto isolado. Embora às vezes, como a gente viu, a frase e o contexto imediato já clareia, já mostra como é que é a interpretação. Mas quando a gente vê como um todo, fortalece muito mais o pensamento. E por isso que é importante estudar. Quando você quer pegar um assunto para entender, pegue uma concordância bíblica, veja aquela palavra ali, vá nos textos que tem nos livros da Bíblia tudinho, olha aquela palavra ali, aquela doutrina, e aí você vai conseguir compreender melhor. Exatamente. Vem em Mateus, vem em 1 Tessalonicenses, você não pode ficar só em Apocalipse. Tem que olhar toda a Bíblia. Para quem não sabe o que é concordância bíblica é aquele negócio que tem até em algumas bíblias de estudo, lá no final, você pega, por exemplo, a palavrinha amor, aí está lá todos os versículos que falam sobre amor, todos os versículos que falam sobre mundo. Aquilo ali ajuda muito, você pega e vai olhando em toda a Bíblia
sobre o mesmo assunto para você entender melhor. Quando eu estou querendo entender um texto melhor, eu faço muito isso, pego uma concordância para olhar. Então, irmãos, para entendermos bem um assunto, a gente precisa fazer isso. Considerar a Bíblia como um todo. Oi. Com certeza. Exatamente. Pronto. O que você fez aí, pegar um texto de Efésios, é justamente o que a gente está falando agora. Você já foi num outro livro para pegar o mesmo assunto já aprofundado, para compreender melhor o que está escrito lá em Romanos 3, 28. É assim que se interpreta a Bíblia. Um texto fortalecendo a compreensão do outro. Porque às vezes um texto ele fala uma parte do todo. Quando você vê um outro texto no outro livro da Bíblia, você compreende melhor aquele texto que você estava vendo antes. É assim que a gente interpreta a Bíblia. E não pegando um versículo isolado. Só para continuar aqui, esse negócio da fé e da obras é tão interessante que, para quem não sabe, Lutero, o grande reformador, por algum tempo ele ficou meio com um livro de Tiago atravessado aqui. Por um tempo ele não aceitava Tiago como sendo um livro inspirado. Porque quando ele viu lá Tiago falando de justificação por obras, ele não entendeu o sentido de justificação por obras ali. E ele achou que Tiago estava contradizendo Paulo. Foi preciso um tempo ele estudando, olhando, para poder se convencer de que Tiago, na verdade, não estava discordando de Paulo. Estava falando sobre outra coisa. Para você ver, o próprio Lutero teve essa dificuldade, né? Oi. Exatamente. É verdade. Não usa, né? Está ali à disposição, mas não usa. Oi. Exatamente. Então existem vários textos que você pode ir vendo que comprova a mesma coisa, né? Olha, irmãos, existem alguns textos que a gente vai ver aqui que, por não se considerar a Bíblia como um todo, às vezes são muito mal interpretados. Não sei se vai dar tempo a gente ver todos os textos, mas eu vou começar a olhar aqui com os irmãos. O texto de Isaías 1,19 é muito conhecido também, esse texto, de Isaías 1,19. E ele gostam muito de usar ele isoladamente. Ele isoladamente, assim, é um prato cheio, as pessoas dão maior valor. Isaías 1,19. Principalmente os pregadores da prosperidade, né? Prosperidade material. Esse versículo diz assim, Isaías 1,19: Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então as pessoas gostam muito de interpretar esse texto da seguinte maneira: olha, irmãos, Deus, ele vai dar o melhor dessa terra para você. Se você obedecer a Deus, você vai ter o melhor. Então não se contente com um empregozinho mais ou menos. Você tem que ser chefe. Você tem que ser o dono da sua empresa. Não se contente com um carro simples, não. Você tem que ter um carro melhor que tiver. Você tem que ter uma casa, uma mansão com vários quartos, com piscina e tudo mais que você tiver direito. Porque Deus quer dar o melhor dessa terra para você. Como aquele texto que o Adinardo citou. Você não foi feito para ser cauda, você foi feito para ser cabeça. E aí vão por outras linhas de pensamento e dizem: a igreja tem que ter influência no mundo, a igreja tem que ser poderosa, a igreja tem que ser muito rica, a igreja tem que ter poder. A gente tem que ter no comando do governo uma pessoa que seja da igreja e por aí vai. Várias interpretações usando esse versículo.
de que se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Aí não levam em conta para quem é que Deus estava falando, que eram os judeus na época. O que significava o melhor aqui? Será que o melhor que Deus estava falando aqui significa você ter o melhor carro, a melhor casa, ser o homem mais poderoso do mundo, o mais poderoso da sua empresa, aquele que tem mais dinheiro? Será que foi isso que Deus quis ensinar aqui? Deus estava falando aqui, irmãos, para a sociedade de Israel, sobre a questão de que Deus ia abençoar grandemente as suas colheitas, aquilo que eles estavam plantando, que Deus ia fazer eles colherem abundantemente, ia suprir de uma maneira abundante tudo aquilo que eles precisavam. Não estava de maneira nenhuma ensinando ganância, ensinando ambição de querer ter muito dinheiro, viver no luxo, esse tipo de coisa que é ensinado hoje aí. E as pessoas usam esse tipo de versículo, sem levar em conta para quem estava sendo dito. Um versículo isolado que não procuram ler todo o restante da Bíblia que fala sobre a questão do dinheiro e da prosperidade, de como viviam os filhos de Deus, de como vivem. Se a gente for pegar toda a Bíblia, o que a Bíblia fala como um todo sobre isso, a gente vai ver que é um absurdo você ensinar para a igreja que quem é crente tem que ter tudo do bom e do melhor, porque é um sinal da bênção de Deus, senão não está sendo abençoado. Isso é um absurdo. Se a gente vê, por exemplo, o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. É, né? Ter o melhor aqui no mundo. E aqui estava falando era para a nação de Israel, lá na época, né? Então 1 Timóteo 6, 7 diz assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, será que isso aqui cabe nessa pregação, esse versículo 8? Cabe nessa pregação de que eu tenho que procurar ter tudo do bom e do melhor? Que só é verdadeiramente abençoado quem é rico, quem vive no luxo? Não tem nada a ver. Ele diz, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Agora também ele não está querendo dizer aqui que quem é crente deve viver na miséria. Ele está querendo dizer aqui que quando nós temos as nossas necessidades vitais saciadas, para poder viver uma vida tranquila, tendo as necessidades da nossa família satisfeitas, isso aí já é um grande sinal da bênção de Deus, e é tudo aquilo que a gente precisa. Essa pregação de que nós precisamos viver no luxo, esbanjar demais, porque senão Deus não está nos abençoando, isso foi invenção das pessoas motivadas pelo espírito capitalista desse mundo, onde o Deus é o dinheiro, estão querendo fazer o dinheiro ser o Deus da igreja, querendo fazer as pessoas buscar o dinheiro acima de tudo, estimular a ganância e a ambição. Ou seja, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, ou seja, ele estimulando o lucro, mas como sendo a piedade, né? E aí diz assim no 9, ora os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Ou seja, Paulo está dizendo para Timóteo, quem tem ganância de ficar rico, de ter mais do que precisa, acaba caindo em tentação e cilada, acaba trazendo ruína e perdição para a sua vida. Porque esse não é o desejo do homem, que o homem esteja vivendo em função de querer ter riquezas, de querer acumular. Jesus ainda disse foi assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, mas acumuleis tesouros no céu. E Jesus ainda disse mais assim, dificilmente entrará um rico no reino dos céus. O que Jesus quis dizer? Não é que seja impossível um rico entrar,
Mas é que quando a pessoa tem riquezas, muitas vezes as riquezas tomam conta do coração dela e afastam ela de Deus. É tanto que dificilmente quem é rico busca a Deus verdadeiramente, porque geralmente ele se apega ao que ele tem demais. O jovem rico tinha muitas riquezas. Aí o que Jesus vai e diz? Vende tudo que tu tem e dá aos pobres, depois me segue. Exatamente. Aí é que está a grande questão, né? Eu ia citar esse texto, foi bem lembrado, hein? Provérbios 37, né? E eu vou comentar uma coisa interessante sobre esse texto. Provérbios 30. Esse texto aqui é muito interessante, irmãos. Provérbios 37. Diz assim: duas coisas te peço, não mas negues antes que eu morra. Afaste de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza, dai-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Ou seja, ele estava dizendo na oração dele, ele não queria nem a riqueza nem a pobreza, queria só o necessário, só o bastante para ele poder viver bem, o sustento que ele precisava. Então, irmãos, a gente percebe nesses textos aqui como a gente tem que interpretar a Bíblia como um todo, olhando a Bíblia como um todo, não pegando um versículo isolado como as pessoas fazem com esse versículo de Isaías 1,19. E só uma curiosidade a respeito desse texto de Provérbios. Existe um grande e conceituado pregador no Brasil, que vende milhares de CDs e livros, que tem programa de televisão, que eu vi, não foi nem ninguém que me falou, eu vi ele pregando uma mensagem muito baseada na teologia da prosperidade, e citando esse texto de Provérbios capítulo 30, e dizendo que esse texto deveria ser descartado, porque esse texto aqui está simplesmente falando a opinião do escritor. Não reflete a vontade de Deus. Aqui é apenas o que o escritor achava, a oração que ele fez. Ora, irmão, se a gente acredita que toda a Bíblia é inspirada por Deus, então o que está registrado aqui, a oração foi registrada porque há um ensino na oração. Senão, não, vamos rasgar o livro de Provérbios, se fosse assim. Se for assim, dá margem para eu pegar qualquer texto na Bíblia e dizer: não, esse texto aí foi o homem que escreveu. Porque eu não concordo, então foi o homem que escreveu. Não, mas aquilo que eu concordo que cabe na minha doutrina, esse aqui foi Deus. Mas esse aqui foi o homem. É assim que muita gente está fazendo. É um verdadeiro desrespeito com a Bíblia. O que eu fico mais triste, irmãos, que me dói o coração. Quando eu vi isso, me doeu. Porque ele é um pregador que influencia milhões de pessoas no Brasil. E tem muitas mensagens maravilhosas, que eu já fui muito edificado e ainda sou por muitas delas. Mas que uma pessoa dessa faz uma interpretação dessa de um texto desse, porque ele estava pregando sobre a teologia da prosperidade, então esse texto vai contra ele. Então ele disse: não, então esse texto aí não é de Deus. Ele preferiu ficar com a doutrina dele do que ficar com a palavra de Deus. Então por que eu me entristeço com isso? Porque muita gente vai na onda dele, eu tenho certeza. Pela pessoa que ele é e pelo que ele representa no meio. Provérbios 22, 2. O rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. Ambos fez o Senhor, né? Existem muitos textos que falam sobre várias questões relacionadas a isso, porque não dá tempo a gente ver. Eu vou ler só mais um texto aqui com os irmãos, para a gente encerrar bem rapidinho. Não vai dar tempo a gente ver todos os textos aqui que eu tinha
separado, mas eu vou ver só mais esse aqui, que é interessante, que é o Marcos 11, 23. Marcos 11, 23 e 24. Esse texto diz assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Irmãos, existe um ensinamento chamado de confissão positiva. Não sei se vocês conhecem. Que esse ensinamento ensina o seguinte: ele é baseado na questão do positivismo, do pensamento positivo. E ensina o seguinte: nós temos autoridade. Realmente nós temos autoridade como filhos de Deus. Mas eles pegam esse gancho e ensinam assim: nós temos autoridade. Então, a nossa palavra tem poder. Tudo aquilo que você falar vai acontecer. Você tem que usar as suas palavras para trazer à realidade as coisas espirituais. Porque Deus te deu o poder na sua palavra de quando você falar, você fazer as coisas acontecerem. E eles pegam esse texto aqui como base. Porque Jesus disse: se ordenar esse monte, ergue-te e lança-te no mar, ele irá. Então eles pegam isso literalmente. E aqui Jesus quis apenas mostrar a importância de se ter fé. De que uma fé pode fazer coisas grandes acontecerem. Só que eles pegam esse texto literalmente. E hoje tem um verdadeiro movimento na igreja evangélica ensinando as pessoas a sair falando um monte de coisa porque as palavras dela têm poder de produzir tudo aquilo que ela bem imaginar. Aí hoje a gente vê um monte de gente agindo como Deus na terra praticamente. Deus já não tem poder de mais nada. É a pessoa que decreta, que determina, que diz que vai ser assim, vai ser assado, e ele diz: irmãos, decrete, declare que vai ser desse jeito, porque vai ser desse jeito, porque as suas palavras têm poder. Fale, profetize, não sei o que mais lá, que vai acontecer assim na sua vida, porque Deus vai fazer conforme você falar, porque as suas palavras têm poder, e por aí vai. E aí o que as pessoas estão fazendo? Saindo, declarando e determinando e dizendo, batendo o pé, que vai ser assim, vai ser assado. Eu declaro que na tua vida vai ser assim, eu declaro que vai ser assim na tua, eu determino que vai ser desse jeito, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, e não sei o que mais lá. Tudo baseado nessa interpretação da confissão positiva. De que aquilo que a gente trouxer à tona pelas nossas palavras, Deus está como que obrigado a realizar. Não é mais Deus que está no seu trono soberano, não. É as pessoas que estão soberanas no trono e dizem para Deus o que é que Deus vai fazer, e Deus está lá para concordar com tudo que eu quero dizer para realizar. É assim que as pessoas têm interpretado a Bíblia. E hoje a gente vê... Cadê as pessoas? Eu fico me perguntando, cadê as pessoas que oram assim: Senhor, se for da tua vontade, Deus, eu te suplico, eu te clamo, Senhor, faz assim. Eu queria tanto que fosse dessa maneira. Cadê as pessoas que oram como Jesus? Senhor, se possível, afaste de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Cadê as pessoas que oram como Paulo, quando estava com o espinho na carne? Orou 3 vezes para Deus tirar e Deus disse que não ia tirar. Se fosse hoje em dia, ia dizer assim: olha, eu determino que esse espinho saia da minha carne agora. Eu declaro que esse espinho já saiu da minha carne. Ele ia dizer assim. As pessoas estão perdendo a humildade de chegar para Deus e dizer: Senhor, tira isso de mim. Senhor, faz assim. Eu não queria que fosse assim. Senhor, eu te suplico, se for da tua vontade, se tu quiseres. Senhor, tu sabes o que é melhor para mim. Ah, como eu tenho sentido falta de ouvir isso, irmãos. As pessoas seguindo esse exemplo de Jesus. Como diz lá em 1 João 5,14, que Deus nos concede aquilo que nós pedimos, se
for da vontade de Deus. Não é eu usando confissão positiva, eu declaro, eu determino que vai ser assim, e aí vai ser. É eu pedindo, suplicando, e aí se Deus quiser, na soberania dele, Deus realiza. Porque Deus está no céu, e eu estou na terra, e eu não tenho autoridade para levantar minha voz diante de Deus e dizer que vai ser assim, e o que Deus quer não importa mais? Exatamente. Ele uma vez disse que ele determinou, declarou São Francisco. E na época, Garotinho seria o presidente do Brasil. Deus já tinha falado com ele, ele declarou num evento para milhares de pessoas. Garotinho entendeu. E aí? Ninguém tem um nome. Pois é. Então, 1 João 5,14. Então, irmãos, o tempo já está avançado. Vou passar aqui, pastor. Teria mais alguns textos aqui, mas vamos deixar para uma outra ocasião. Né? Amém? Amém.